Muito bem, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos todos presencialmente e virtualmente, conhecidos ou não. Aqui é mais uma sessão do Minhoca Imagem, sempre desafiando nosso raciocínio. Como sempre, uma plateia super qualificada, da Marina, o Lio, o Eduardo, a Samira, todo mundo ali prestigiando a gente. Compondo a nossa diretoria está ali o Paú, daquele lado, desse outro lado aqui, ali, já me vigio para não falar nem esquerda nem direita. Entrando tal qual uma onda P, no momento certo, a doutora Mariana, e aqui ao meu lado a nossa grande inspiradora, a doutora Edileide, que vai apresentar os nossos residentes que vão mostrar o caso. Edileide, boa tarde. Boa tarde, Ibrahim. Você não quer contar o que você acabou de, um WhatsApp que você acabou de receber antes de mais nada? WhatsApp não, recebi um e-mail de um colega, isso é uma coisa que eu acho que para todo mundo envaidece muito, eu queria agradecer mais uma vez a ele, o Dair Soares. O Dair Soares é médico do Hospital Público em Fortaleza, que deu sugestões que já compartilhei com a Edileide. Dair, nós vamos prestar atenção no que você disse e agradecer muito. Ele disse que é uma sessão que eles acompanham lá, que é obrigatório para os residentes dele. Então, muito obrigado em nome de todos nós pelo prestígio. Espero que as sessões continuem sendo interessantes. Perfeito. Eu também fiquei muito feliz com essa mensagem aí do Odair. Ele procurou no Instagram para elogiar o Minhoca Imagem. Excelente. Acho que o Minhoca Imagem está crescendo, né? Ficando gigante. Excelente. Então, boa tarde a todos. Vamos, então, começar com mais um caso fantástico, um caso que fez a gente ficar com cabelos brancos, Ibrahim, mais do que a gente já tem. É por isso que eu estou assim, por causa desse caso. Por conta desse caso. Então, vamos começar, para apresentar o nosso caso hoje, é o doutor Edmur Filho, residente nosso aqui da casa, e para discutir no final a doutora Ellen, que vai nos fazer, Ellen Guerra, vai nos fazer alguns comentários sobre a patologia em questão. Então, vamos começar, doutor Edmur, por favor? Boa tarde.
Meu nome é Edmur, sou residente de cardiologia aqui do Dante. Um pouquinho mais aliviado, que eu sei que tem mais gente assistindo agora, né? Tirar um pouquinho a pressão do ombro. Então vamos lá, nosso caso começa lá em 2012, um atendimento externo, um paciente masculino de 62 anos, branco, natural de Promissão, São Paulo, e procedente de São Paulo há mais de 20 anos. De antecedentes pessoais, era um paciente hipertenso, em uso de captopril e atenolol, dislipidêmico em uso de simvastatina, tinha já uma angina estável CCS2 em uso de AS e ex-tabagista 10 anos máximo, mas já abstêmio há pelo menos 5 anos. De antecedentes familiares relevantes, um pai falecido de infarto aos 56 anos. Então ele dá a entrada nesse pronto-socorro externo com uma dor anginosa em pior a 10 dias. Então a gente tem um paciente já com uma angina estável, que dá a entrada com uma dor anginosa no pronto-socorro, a gente precisa pedir o eletrocardiograma. Eu gostaria, por gentileza, de pedir para a doutora Mariana comentar o eletro para a gente. Bom, mais uma vez, uma honra estar aqui. É um paciente de 62 anos com muito fator de risco para doença arterial coronariana. E o que já sabe é que ele tem uma angina estável e que então ele vem, pelo menos agora, com uma angina instável, né? E aí, quando a gente fala de doença arterial coronariana, fica o nosso tripé, sempre da dor, do eletro e de enzima, né? Esse eletro, como a gente vê, ele é um ritmo sinusal, ele tem o eixo do QRS, ele está preservado, ele tem uma onda P um pouco doente, né? Um pouco, talvez um bloqueio intraarterial, que a gente consegue ver melhor lá no D2 longo, um pouco aumentada, tem interferência quando nós olhamos as derivações do plano do precordial. Ele tem, parece um Morris, que se repete lá em V2, então talvez tenha uma sobrecarga de átrio. O QRS, uma progressão um pouco mais lentificada, mas ele não tem onda Q. E a repolarização não é algo que chama atenção. Ele tem alteração de repolarização inferolateral, mas esse paciente não é algo que, assim que a gente olha, a gente pensa em sinal de oclusão coronariana aguda, né? Claro que o paciente, diante de uma oclusão coronariana aguda, ele pode, inclusive, ter o eletro normal ou com mínimas características, e mesmo assim ele precisa fazer seriar eletro, precisa continuar a investigação e começar até tratamento antianginoso. Mas ritmo sinusal, talvez um bloqueio intraarterial com uma sobrecarga de átrio esquerdo aqui, alteração de repolarização inferolateral para esse paciente. Mari, você não acha que tem uma Qzinha em D2, D3 AVF? Ele tem uma Qzinha, mas não é algo que ainda me chama atenção. É uma Q que ela é muito, proporcionalmente, ela é muito pequena ao resto do QRS. Não é algo que me chamou tanto a atenção em relação à proporção da relação do QRS. Perfeito. Então, nosso paciente foi admitido no pronto-socorro e solicitaram também um raio-x de tórax. A gente conseguiu resgatar lá de 2012. Esse raio-x, alguém quer comentar? Acho que... Não? Tá. E solicitaram exames laboratoriais que vieram com curva de troponina positiva, sem outras grandes alterações, função renal preservada, sem alterações hidroeletrolíticas. Então, ficou como um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, sem supra do segmento ST. O paciente foi internado e submetido ao cateterismo cardíaco, lá em 2012 ainda, que foi identificada na descendente anterior uma lesão de 50% no terço proximal, no primeiro ramo diagonal uma lesão de 80% no ósteo, na circunflexa uma lesão de 90% no terço proximal e na coronária direita 80% no terço proximal, 70% no terço distal e 50% no terço médio da descendente posterior. O paciente foi submetido ao procedimento cirúrgico, cirurgia de revascularização foi realizada a mamária interna para a descendente anterior, 2 pontos safenas, uma para o ramo diagonal e outra para o ramo marginal. O procedimento, pela descrição cirúrgica que o paciente trouxe para a gente, não teve nenhuma intercorrência e a artéria coronária direita não foi abordada por conta de uma calcificação excessiva que foi descrita no prontuário dele do outro serviço. Apresentou uma evolução satisfatória e foi de alta no 7º pós-operatório. Ainda de 2012, ele
traz para a gente um ecocardiograma sem grandes alterações, as cavidades cardíacas com dimensões normais, hipocontratilidade da parede inferolateral, uma função sistólica biventricular preservada, uma disfunção diastólica do ventrículo esquerdo grau 1 e as válvulas sem grandes alterações. E aí vem no nosso primeiro atendimento aqui no Dante Pazzanese, em 2016, ou seja, 4 anos depois dessa cirurgia de revascularização. Nesse meio tempo, o paciente acabou perdendo o segmento e fazia uso de AS, atenolol, simvastatina e hidroclorotiazida. Voltou a buscar o atendimento numa UPA por conta de uma dispneia classe funcional 2, que o encaminhou aqui para o Dante Pazzanese com suspeita aí de uma IC de provável etiologia isquêmica. O paciente foi admitido no nosso ambulatório do miocárdio, onde foi visualizado aí alguns sinais de congestão, foi prescrito furosemida e solicitado exames admissionais para ele, para um retorno precoce. O exame que a gente pediu foi o mais relevante que eu trouxe para a gente dar uma olhadinha, é o ecocardiograma. A gente não tem imagens desse eco de 2016, mas eu gostaria, por favor, que a doutora Lília comentasse um pouquinho para a gente. Então, o eco de 2016, as medidas, um aumento já em 54 de átrio, eu pensaria um aumento importante do lado esquerdo, mas foi laudado como moderado, mas enfim, moderado é importante, septo normal, uma fração de ejeção preservada e um índice de massa do ventrículo preservado também, normal. Função preservada, né, pela fração de ejeção, e tinha uma alteração da contratilidade segmentar com uma hipocontratilidade do segmento basal da parede inferolateral, que ele já tinha no eco de 2012, sem reduzir fração de ejeção. Talvez aqui pensaria, não sei se tem outros parâmetros, uma disfunção diastólica justificando essa dispneia, porque só um segmento, uma hipo do segmento basal da parede inferolateral, por manter o mesmo padrão, né, ele tem uma CDOT, pode ser secundária a isso. Então, eu imaginaria a causa do sintoma por aqui, uma disfunção diastólica, apesar de não ter sido citado. Ele tinha, eu acabei tirando do slide, tinha uma disfunção diastólica grau 1, Tá. alteração do relaxamento. Mas grau 1 também não Grau 1, justifica muito. Então, não está ligando, não está sendo, o eco não está justificando muitos achados do sintoma desse paciente. Talvez afastar a isquemia, né? Porque ele já tem uma hipocontratilidade, fazendo 4 anos depois, não sei se uma ponte pode ter fechado, faria uma prova de esforço nesse paciente, porque com esse eco de repouso, nada. Como a queixa dele era só de dispneia, os esforços, né, ele tendo um aumento do átrio, eu acho que a gente podia pensar que ele está fazendo esse CFEP apenas ao esforço físico, em repouso Pode ser não. também. Mas eu acho que o aumento do átrio aqui levanta essa possibilidade Primeira coisa a se fortemente, né? pensar, Perfeito, é aí que a gente tem a surpresa do caso. Se a senhora puder. Tá, então ele foi laudado, né, foi visualizado uma massa arredondada, heterogênea, paracardíaca na topografia cardíaca do lado, né, medindo 80 por 50, 8 por 5 centímetros, junto a essa parede inferolateral do ventrículo esquerdo, que é onde se observava a alteração segmentar. Foi feito infusão de contraste, tinha perfusão, ou seja, provavelmente ela tinha vascularização para ela captar, né? E associada a isso, ela tinha um derrame pericárdico junto à parede lateral do ventrículo esquerdo. Aqui eu pensaria em 2 coisas para afastar. Ou ele teria uma massa mesmo, uma massa tumoral, né, fazendo uma restrição ao enchimento do ventrículo, por estar ali na parede inferolateral, próxima ao sulco atrioventricular. Ou uma outra coisa que eu ficaria mais preocupada seria dele ter uma complicação mecânica mesmo, ter feito um pseudoneurisma dessa região inferolateral, que capta contraste, porque é bem na topografia de alteração segmentar prévia. Tá? E ainda tinha um derrame pericárdico de 4 anos depois, né, da cirurgia. Então, eu pensaria nisso. Só que isso não foi visto antes. Por que teria desenvolvido isso após a cirurgia? Será que ele fez um novo infarto, fechou alguma coisa e ficou assintomático? Pensaria nessas duas etiologias. Ou, como falou paracardíaca, né, não falou que era intrapericárdico, uma terceira hipótese seria alguma coleção pericárdica mesmo, hemopericárdio, alguma coisa tardia. Só que o hemopericárdio eu não esperaria que ele captasse o contraste, porque seria uma cavidade mais fechada, né? Não teria por que ele captar esse contraste.
Então, ficaria nessas três: No tumor, fato de uma captar complicação contraste, mecânica. Então quer dizer que tem sangue chegando lá. Tem sangue chegando, ele se comunica. Ou ele vai comunicar com a cavidade, né? Porque o contraste ele entra no ventrículo esquerdo e vai entrar na sinal cavidade. Até uma maneira da gente ver melhor os pseudaneurismas de ventrículo, que eu pensaria nisso como segunda hipótese, ou é um tumor, nesses 4 anos que esse paciente desenvolveu, que é irrigado, que tem irrigação para ter. E por ter intensa perfusão, porque provavelmente ele é muito vascularizado, ou é porque ele está comunicando com o lumen cardiovascular, com o ventrículo, né? Que na hora que faz o contraste ele vai se encher, vai se perfundir, vai ficar todo brilhante. Mas sabe que eu acho que essa parede inferolateral está muito realçada. Por isso que eu chamei a atenção para aquela onda Qzinha em parede inferior, né? E parece que houve alguma coisa nessa parede inferior do Você está achando que ela coração. pode ter fechado? Que ela Eu pode ter acho que ele infartado? pode ter infartado desde antes da cirurgia, porque ele já tinha aquele Já tinha Qzinho, uma né? hipo. E já tinha... essa lesão aqui, fiquei até pensando, será que não fez um infarto e rompeu a parede? E aí, que essa é a foi minha maior tamponado? preocupação mesmo, é rompimento da parede que a gente chama de pseudaneurisma, que é contido por pericárdio. Aí forma uma neocavidade, né? Não seria bem uma massa, mas às vezes confunde E tudo. daí né? essa imagem do contraste chegando. Entraria, porque aí vai, como é um pseudaneurisma, ele é diferente do aneurisma. O pseudaneurisma é um pedaço do músculo que rompeu e vai ser contido por pericárdio, trombo, fibrose. E aí ele vai ter íntima comunicação com o ventrículo. Quando você injeta o contraste, ele vai se encher e você faz a delimitação bonitinha. E o colo é mais estreitinho. Medicina nuclear poderia ajudar nessa altura? Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade da pergunta. Estou aqui inquieto desde a dor torácica do paciente até os sintomas de um possível equivalente isquêmico, como eu vejo. É claro, né, paciente com átrio esquerdo muito alto, você fica muito mais tendencioso a olhar para o átrio esquerdo, né? Mas que a gente não pode excluir a possibilidade de uma complicação, como a Líria muito bem falou, né? Pedir uma prova funcional, né, uma cintilografia desse paciente. Inclusive, a gente aprende muito a pedir cintilografia só pensando em coronária, né? A gente vai pensar em coronária e nada mais. É como se o coração tivesse isolado ali e a gente não pudesse ver mais nada. O Sextamib é um marcador tumoral. Então, antes a gente fazia, eu já fiz diagnóstico aqui no Dante de metástase óssea, porque o paciente veio fazer uma cintila, tinha uma captação ali perto do coração, a gente rodou um SPECT, leia SPECT, gente, com imagem tomográfica daquele lugar. Deixa eu te perguntar como isso Claro. é pouco conhecido, então reforça isso, nem precisa fazer nada mais. Nada. O indivíduo veio fazer uma cintilografia de coração para ver se tinha isquemia na parede inferior X. e você pode ver uma captação no outro lugar que te levanta a bola que seja um tumor. Total. O que aconteceu nesse caso em específico? A biomédica ela falou, olha doutor, tem uma captação aqui perto da parede anterior do ventrículo esquerdo, não é contaminação, eu já pedi para o paciente tirar a camiseta, e já fiz, aí eu falei, faz a imagem lateral, por favor, e a imagem realmente estava dentro do tórax. Eu pedi para rodar um SPECT, não o gated SPECT que vocês estão acostumados a fazer, mas uma imagem tomográfica daquele lugar. Igual fazer uma tomografia computadorizada, igual, sendo que ali a gente vai ver a parte funcional. Então, essa massinha aí, às vezes, se fosse alguma outra etiologia, a gente faria avaliação de isquemia e, obviamente, não como principal objetivo, também avaliaria isso aí. Claro, a gente não tem resolução de imagem funcional para caracterizar uma massa igual a ressonância, igual a tomografia, igual ao eco. Mas, se esse paciente tivesse feito uma cintila, tivesse uma captação ali, a gente poderia tranquilamente complementar com uma tomografia de tórax e tentar fusionar as imagens, né? Algumas máquinas de SPECT CT já fazem isso automaticamente. A gente não tem SPECT CT aqui no Dante, porque não é muito o nosso objetivo, né? Mas vamos ter o software de fusão. É? É. Olha aí. Breaking news. E- Breaking news. Isso aí a gente podia muito ajudar. E pensando, só rapidinho, Líria, se a gente tivesse um hospital geral, né, como que a gente está pensando em sempre ampliar, um PET-CT também ajudaria. Mas, destacadamente, gente, eu tenho que falar para vocês, não é uma indicação óbvia do PET-CT, tá? Então, a gente não vai, não, toda a massa... Não, calma. Método anatômico primeiro, depois o método funcional de corpo inteiro, que o PET-CT se destaca aí sem concorrência. Mas eu estava pensando aqui, eu ri o seguinte, que esse paciente, eu acho que ele tem uma zona inativa em parede inferior. Parece uma quezinha pequenininha, depois o eco sempre falando de uma hipocinesia inferolateral, mas ele tem também uma massa nessa região,
adjacente a essa região, que pode ser que ela, e essa massa é perfundida, então ela poderia talvez atrapalhar se a gente fazer o diagnóstico de uma hipocaptação na parede inferior, porque tem essa massa bem perfundida, contígua. Então, talvez desse confusão de imagem por conta disso, não sei. É aquele pagando para ver mesmo. A gente teria que fazer Doutora, para dizer assim, estou com limitação. Posso voltar lá, em 2012, né? Esse paciente com uma dor típica, com altíssimo risco, com eletro normal, ele precisaria ser eletro. Inclusive, para ter certeza que ele não evoluiu até com quê? Né? Que mesmo oclusão coronariana aguda, que não se manifesta com supra, o antigo que a gente fala do infarto sem supra, ele pode evoluir com quê? Então, ele precisaria ter. Mesmo antes de ir para a cirurgia. Pós-cirurgia ainda, mais importante ainda, para ver se aconteceu alguma coisa no pós-operatório. E agora ele chegando com uma dor, com uma queixa de dispneia, um paciente mais idoso, que a gente sabe que tem um alto risco para doença coronariana aguda, ele precisaria de um novo eletrocardiograma. Porque se ele eventualmente ele vem com uma mudança de característica da fragmentação de Q em parede inferior, com alteração de repolarização, então aneurismas ou pseudoaneurismas, até discinesia, podem dar supra em cima de parede de área eletricamente inativa, que a gente já pensaria numa outra possibilidade, além de, talvez, uma área eletricamente inativa. Então, aqui, eu não consegui nem soltar o microfone por causa da necessidade de um outro eletro que eu estava... É verdade, mas esse paciente foi atendido em outro serviço, a gente não teve esse acesso aos exames. Talvez até ele tenha feito, mas a gente não teve acesso. Né? Aqui, eu acho que o mais urgente, assim mesmo, é afastar a complicação mesmo. É que a gente, aqui no Dante, você fala pseudoaneurisma, né, que é ruptura de parede livre do ventrículo, você fala, não vai pegar isso no ambulatório. A gente pega. Se pega, chegam os pacientes aqui que a gente ainda fica na dúvida, é aneurisma, pseudoaneurisma, mas assim, por essa descrição, eu pensaria numa complicação mecano-ruptura, e é bem comum nessa região, porque é a ventricular posterior, né? Oclusão é um dos lugares mais comuns da gente ter parede lateral, pseudoaneurisma mesmo. E a coronária direita tinha lesão e não CD, foi abordada. Não foi Isso. abordada. Não sei, o VP, se tinha alguma coisa, né? Perfeito. Ainda no ecocardiograma, então, tinha a válvula mitral. E a válvula mitral, uma abertura e mobilidade reduzida da cúspide posterior, devido a essa compressão extrínseca pela massa paracardíaca, porque a topografia dessa massa deve estar muito próximo ao anel posterior e a inserção da válvula da cúspide posterior, que como se ela estivesse rechaçando a válvula, não deixa ela abrir e fechar adequadamente. Um gradiente de 14, médio de 4, então, sem grandes alterações. E não fala nada de insuficiência. Mas... Lília, isso, para quem não está acostumado com eco, aumenta a chance de ser um pseudoaneurisma e diminui a chance ou não altera a chance? Não, eu acho que o que eu ia falar agora é exatamente isso. Às vezes, a mobilidade da cúspide posterior aqui, além dessa compressão, né, dessa massa, está rechaçando ali toda essa porção do sulco atrioventricular e do anel posterior, se você tem alteração segmentar, a mobilidade da cúspide posterior pode ficar reduzida, que a gente fala que é um Carpentier secundária a uma alteração funcional da cúspide, que ela fica repuxada e a mobilidade é reduzida. Isso no pseudoaneurisma a gente vê bastante, porque nessa topografia o pseudoaneurisma ele desloca mesmo a cúspide, ele puxa a cúspide, tá? Mas aí nesses casos esperaria mais uma disfunção tipo insuficiência do que uma disfunção tipo estenose. Aqui o que eu acho é que essa massa ela deve estar diminuindo a área efetiva de abertura dessa válvula, a posterior mais acometida, porque é bem a topografia da inserção da massa, tá bom? Essa é a minha impressão. Vamos lá. Perfeito. Então, só para recapitular, nosso paciente com diagnóstico de agora no ecocardiograma, uma massa de 8 por 5 centímetros, com uma dispneia classe funcional 2. O pessoal do ecocardiograma optou por encaminhar o paciente para o pronto-socorro para uma avaliação lá no PS. Então, ele é admitido em 2016 com sinais clínicos estáveis, sem grandes alterações do exame clínico. E a gente faz um novo eletrocardiograma. A gente não conseguiu pegar o seriado, mas pelo menos é o primeiro exame. Ela estava pedindo. Primeiro exame ela estava pedindo. Agora ela vai fazer o diagnóstico. Temos 2. Pois é, olha só, não tem nada em parede inferior. Então, parece ser um pouco mais taquicárdico, a gente não tem a malha por trás, mas uma taquicardia sinusal.
tem um átrio que me parece aumentado e chama a atenção aqui de um átrio que continua nas derivações precordiais um pouco bífido, né? Então tem algo que está aumentando o átrio e uma miopatia atrial e uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, e alteração de repolarização, mas em parede inferior ali a gente não tem, de fato, uma área eletricamente nativa. Começa com R em D2, D3 e AVF, com uma alteração de repolarização, que pode ser secundária tanto à sobrecarga como à taquicardia. Bom, agora ele está com uma frequência cardíaca menor. Mudaram, parece até as voltagens, né? Parecem que estão diferentes em relação ao exame anterior, mas mantém aí um átrio esquerdo aumentado, tanto por Morris como um bloqueio interatrial. Edmur, volta um pouquinho o anterior, por favor. Mudou muito eu não tenho um standard, né, para ver a amplitude do QRS, mas mudou bastante a amplitude em parede, tanto nas precordiais como nas frontais. Volta agora o posterior. Parece que tem até quase um critério de baixa voltagem ali agora nas derivações do plano frontal, né? Você acha que pode ter derrame pericárdico? Teria que saber o tempo da evolução de um para outro, até. E o que me prejudica é que a gente não tem, né, o standard para ver também. Mas dependendo da evolução, sim, porque muda muito a amplitude do QRS, né? Deixa eu te perguntar outra coisa. A Líria estava postando as fichas aqui numa massa intrapericárdica, um pseudoneurismo. Se isso estivesse deslocando o coração, mudando o coração, isso poderia atrapalhar a sua interpretação do eletro? Podia atrapalhar, inclusive, até o eixo, né, do QRS, podia mudar, dependendo da parte do sistema de condução também, podia dar alguma alteração. E a repolarização, eu esperaria até a alteração de repolarização, porque tem essa parte mecânica, inclusive, que a Lídia falou, que talvez nós víssemos mais a possibilidade daquelas alterações de discinesia mesmo, que a gente vê em eletrocardiograma. Mas aqui ele tem alterações inferolaterais, que não tem nenhum supra ou infradesnivelamento, com uma baixa voltagem em relação ao eletro anterior, mas aí quase querendo o critério de sobrecarga ainda de VE, com uma progressão bem lenta aqui ainda, e o átrio, né, que chama atenção também. BR um pouquinho mais longo, né, Mário? O PR tem razão, doutora. O PR tá parece um BAV de quase, pelo menos mais de 200 milissegundos aqui. V5 e V6 dá para ver melhor. Tem sim. Então, temos o nosso eco, mostrando a massa, temos o nosso eletro também, e aí fica a dúvida, qual o próximo exame a solicitar? Se a gente vai pedir uma tomografia com contraste, uma biópsia dessa massa, uma ressonância magnética, ou PET-CT, lembrando que estamos no pronto-socorro, o paciente acabou de ser admitido e fez só o eletrocardiograma até agora. O Yuri pediu PET-CT, a Edilei tenho certeza que vai pedir biópsia, porque ela já gosta de biópsia normalmente. Nesse caso, mais ainda, né, Edilei? De jeito nenhum. Se eu estou uma massa intensamente perfundida, podendo ser um pseudoneurisma, jamais uma biópsia. Né? Jamais. Nesse caso, tem uma possibilidade de risco real, né, Edilei? Exatamente. Eu tenho muito medo de biópsia em determinadas circunstâncias. O comentário foi para brincadeira reforçar a ideia, né? Esse é um caso que a alternativa B a gente não vai pensar nela mesmo. Doutora Edileide, e o que a senhora, quando recebeu o laudo do eco, chamaram a senhora? O que a senhora imaginou? Que era um pseudoneurisma? Eu imaginei. Eu estava preocupada com aquela parede infralateral que não batia desde o começo e eu achei que podia ser uma complicação do infarto mesmo. Foi minha primeira hipótese, que a paciente tivesse infartado. Não sei se antes da cirurgia ou depois, não foi abordada a CD. Minha impressão é de que fosse uma complicação mecânica do infarto. É a minha ideia. Mas vamos ouvir a opinião da plateia aqui. Doutor Eduardo Sasaki, qual seria a sua opinião? Você faria nesse momento? Você está no pronto-socorro atendendo esse paciente? Imagina que nessa altura a doutora Edileide está dando uma aula em Estocolmo, foi você que teve que ir para lá, não pôde ir. Bom, acho que diante de tudo que foi conversado até agora, acho que sem conflito de interesse, a ressonância seria um bom método agora. Até ia perguntar para o Dr. Paulo e o Dr. Ibrahim a questão da tomografia cardíaca, né? Nesse caso, qual dos dois seria melhor? Essa dúvida.
Seria a opção E, né, doutor Ibrahim? Opção todas anteriores, né? É uma Acho que o tomo... Paulo vai responder isso quando for mostrar as imagens, então melhor, mais segura a sua fácil. dúvida, que eu acho que é uma questão interessante. Pronto. Tem aquela moça com a mão no rosto. Doutor ali. Leonardo, Isso. o que você faria, doutor Leonardo? Passa o microfone para ela. Estou achando que esse pessoal da imagem agora nunca está querendo um exame só, tomo mais ressonância. Eu Nós somos muito ficaria- amigos, assim, Nós né? somos muito amigos. Sim. Eu ficaria em Quero os dúvida dois. entre a tomografia e a ressonância mesmo, mas eu acho que talvez pela praticidade, né, a tomografia, acho que ela seria mais rápida, com contraste a gente já veria se teria comunicação mesmo, né, entre as cavidades. Eu acho que ela seria, assim, em termos de praticidade, ela responderia a nossa grande pergunta, se isso tinha uma cavidade com comunicação, pseudoneurisma ou um tumor. Eu ri, você gostaria de participar aqui, ter colocado algum exame além do PET-CT? Ou só PET-CT mesmo? Ajudaria aqui. Gente, ó, baseado especificamente no quadro que o paciente está, eu não faria PET-CT, tá? Não faria, porque o paciente precisa agora da definição daquela massa. Ele precisa saber qual é a prioridade para ele. O PET-CT não ajudaria aí. Mediante o resultado de um outro exame, a gente poderia sim fazer um exame mais detalhado, que pega da base do cérebro até a raiz da coxa, inclusive que a gente pode usar contraste, tá? Às vezes a gente confunde, olha, PET-CT ou uma tomo com contraste? Obviamente eu sei que é uma tomo cardíaca, né, dedicada. Mas assim, a gente pode fazer PET com contraste também, tá? Então, nesse caso, doutor Edileide, honestamente, eu iria para um método eminentemente anatômico. Uma ressonância, uma tomografia com contraste. Vitor está atrás de você. Vitor, tomo ou ressonância? Só tem um exame para escolher, você tem que escolher um dos dois. Bom, na restrição, vou na ressonância, né? Acho que vai poder Também, trazer Ibrahim, mais dados você só pra gente. pode fazer um, porque o convênio só paga um. Não tem jeito de fazer dois. Como eu sou muito ruim de negociar com convênio, eu vou ser bem sincero, eu iria na tomografia nesse É caso. mesmo. Eu vou dizer por quê. Eu iria na tomografia por questão que o Eurico mencionou, a palavra anatômico. Ela vai dar uma avaliação, se a gente só tem um, ela vai dar uma avaliação anatômica melhor, vai me dar uma boa sensação se é um pseudoneurismo ou não. A caracterização da massa aí é melhor por outros exames. Eu não vou saber se com a toma eu não vou ter certeza se esse paciente teve infarto ou não. A Vai. ressonância, posso ter essa informação? Infarto vai, isquemia não. Isquemia não, isquemia você tem que fazer estresse, aí é outra coisa. Mas infarto você vai descobrir se tem. Você vai mostrar para a gente se dá para ver infarto mesmo. Eu não estou acreditando muito em Ibrahim, não. Apesar de confiar muito Mas nele. você nunca acreditou em mim, não era hoje que você ia começar. Bom, então, o paciente foi feito o exame no pronto-socorro pela possibilidade dessa insuficiência cardíaca ser secundária a essa compressão extrínseca da massa, e lá o exame optado foi a ressonância magnética para a investigação etiológica dessa massa aí. Viu que dá ficar velho? Gostaria, por favor, que o Dr. Paulo comentasse para a gente. Essas são as imagens anteriores, que não tinham imagem. Essas são as atuais. Pode passar? Perfeito. Então, depois a gente volta para esses slides. Sem spoiler. Todo mundo fecha o olho agora. Pronto. 16. O principal que a gente tem que ter em conta é esse raciocínio clínico que a gente quer para o nosso paciente. Então, esse método de imagem, a ressonância, junto com os outros, ajuda a definir o que a gente está lidando. Será que uma massa, pensando que um paciente que já foi abordado, então já mexeu e está aparecendo uma nova massa. Então, tem que pensar em várias hipóteses diagnósticas. Nesse caso, não temos imagens, mas vamos ler o que falou no relatório, que foi uma massa heterogênea com bordas regulares no espaço pericárdico, que estão respondendo à dúvida do eco. Ela é intrapericárdica, ela mede 82 por 42, 62, ela está junto ao sulco atrioventricular esquerdo, na parede infralateral do VE. Lembrando que é um local onde a gente tinha visto essa alteração segmentar também. Não tem invasão aparente no miocárdio e ele apresenta compressão extrínseca com restrição diastólica, reduzindo a abertura do folheto posterior descrito também no eco. Isso não causa uma restrição na abertura do ventrículo esquerdo. Tem mais informações?
do realce tardio? Tá. Tem um isosinal no interior da massa, tem hipersinal heterogêneo, tem alterações no hipersinal no T1 também e alterações de perfusão, sim, ausência e também ausência no real da massa. Fala também sobre miocárdio, passa para o próximo, no qual ele descreve como realce subendocárdico que acomete o segmento lateral basal com infartível com infarto prévio. Tem um defeito de perfusão subendocárdico que acompanha esses segmentos com realce. Esse hipersinal também foi descrito uns sinais sugestivos de cistos na ressonância. Então, o que a gente interpreta de tudo essa avaliação que parece muito detalhada, mas é muito importante recalcar o seguinte. Primeiro, falando sobre complicações do infarto, a gente está vendo que o infarto descrito por esse laudo é um infarto subendocárdico, não um infarto transmural. Tá? Então, isso chama muito a atenção que não esperaremos ver uma complicação mecânica, que a gente está vendo uma disrupção abrupta da parede inteira do miocárdio, causando um pseudaneurisma, no qual a gente não está vendo isso. Então, isso já chama atenção, é um infarto que tem ainda um miocárdio por fora. Segundo, essa massa não tem uma perfusão significativa, então a diferença que foi relatada nos outros métodos, ela não perfunde, ela é intrapericárdica, ela não perfunde e, mais ainda, tem alterações de caracterização tecidual que não batem simplesmente com uma massa tumoral. Tá? Então, a gente afasta também uma impressão de tumor. Tá? Por quê? Porque ela não é vascularizada, porque ela não invade estruturas em volta, ela não invade o pericárdio, não invade o próprio miocárdio. Então, a gente está lidando com uma estrutura, provavelmente, lidar com... Tem que ter algumas hipóteses diagnósticas, não sei se eu posso falar por enquanto as hipóteses. Não? Tá. Mas a gente afasta uma invasão tumoral, a gente afasta uma complicação mecânica, tá? Então, isso é muito importante para definir a conduta. E esse infarto prévio provavelmente não foi agudo, tá? Deixa eu te perguntar duas coisas. Primeiro, você está dizendo para todo mundo que aquela possibilidade de pseudaneurisma, você está apostando de diploma da Mariana que não é. Eu gostaria de ver a imagem. Eu gostaria de ver a imagem. Mas subendocárdico não... Se você tivesse dado esse laudo, você estaria afastando o pseudoneurismo. Se eu tivesse assim. E por que você acha que pode ter acontecido do eco ter visto perfusão e a ressonância não ter visto? Pois deve ter algum também. Ponto vazando. Quando a ressonância vê essas complicações mecânicas, vocês veem uma descontinuidade, forma uma neocavidade mesmo na parede, né? Daria para ver uma bola aí, né? Uma neocavidade se protuindo, Dá né? para ver. Mas que é muito capcioso, né? O paciente teve um infarto exatamente na parede inferolateral, justo essa parede inferolateral não bate, e justo adjacente a essa parede inferolateral aparece uma massa localizada ali, não está difusa, localizada naquela parede. Vocês estão sem saber o que é. Viu como tinha que ter feito a toma? Com o derrame junto daquela Exatamente. parede, né? Era onde tinha o derrame localizado. Não sei se a gente pode dizer que é um derrame, é uma massa. Você tem certeza que tem líquido? No pós-operatório. No ECO de 2016, ele dava essa massa e associado Microfone. ao derrame pericárdico, acho que discreto, moderado, de 11 milímetros, ele dá a massa, né, massa paracardíaca, descrição da massa paracardíaca, ele não fala paracardíaca, não fala se é intrapericárdica ou extra, botou paracardíaca. Então, está do lado, não dá para a gente saber direito se é intra, se é extra. E, além disso, quando ele vai descrever o derrame pericárdio, ele coloca derrame pericárdico, acho que discreto moderado, 11 milímetros, localizado à parede lateral, que é perto dessa neocavidade também. Então, isso para o pseudaneurisma, tipo, você tem que afastar porque por aqui até agora eu ia achar que era um pseudaneurisma mesmo, por todas essas descrições. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês todos, que, com exceção feita a Mariana, eu sei que todos nós 4 aqui, 5, sabemos o caso. Mas faz de conta que a gente não sabe. Né? Se você... Na verdade, a gente não sabe. Bom, vai chegar num ponto que nenhum de nós vai saber, mas antes da gente chegar nesse ponto, faz de conta que a gente não sabe o que aconteceu. Primeira pergunta que eu, como médico, ia fazer para você era, você acha que esse paciente tem doença coronária e esse paciente operou? Isso eu sei. Uhum. Você acha que isso aí tem a ver com a doença coronária ou não? É a primeira pergunta que eu faço.
Então, pela descrição do eco, eu estava imaginando que teria, sim, E doença coronária. coronária, não com a cirurgia, mas com a doença Com a coronária. doença coronária. Eu pensaria no novo evento, em 4 anos que ele teve, não foi tratado. Você pensaria em progressão da doença que E deu origem com complicação, com origem com aquilo. Foi o que eu ia pensar. Você acha que tem a ver com a cirurgia ou com a doença coronária mais? Pois é, eu acho que a alteração de DAC dele favorecia ter, sim, eventos e complicações, porém, a imagem não mostrou uma disrupção da parede. Então, isso é muito interessante. E lembrando, uma coisa que às vezes é esquecida, para ter uma pericardite pós-infarto, você não necessariamente precisa de um infarto transmural. Tá? Você pode ter pericardites focais que causam um edema nesse local, e ele não precisa ter um infarto transmural. Tudo bem, é mais frequente, mas a gente está vendo e entendendo nessa imagem que esse pericárdio está muito inflamado perto da região do infarto. Então, isso é muito interessante. Tem que entender se tem um hematoma, tem alguma outra situação. Mariana, qual dos dois te convenceu mais? Ou nenhum dos dois? Você está precisando de um outro exame? Doutor, a gente sempre tenta colocar uma hipótese numa mesma doença, né? Então, acho que teria que, como primeira hipótese, sempre pensar na doença arterial coronariana, até que se prove ao contrário. E parece que está se provando ao contrário. É o mioc-imagem. É o mioc-imagem. Quando você vê a imagem, depois que a gente vai mostrar o eco, eu já mudei também o que eu estava achando até agora. Isso que é mais bizarro ainda, entendeu? Doutores, licença. Uma massa paracardíaca com derrame aparentemente loculado, que teve um delta T de uns 4 anos para surgir no Brasil. Eu poderia pensar numa tuberculose pericárdica? É que geralmente a tuberculose, eu nunca lembro de ter visto um exame, um derrame localizado, porque todo o pericárdio se inflama, né? Então você vai ter derrame que pode até fazer segmentações dentro do derrame, mas exclusivo de uma parede, exatamente na parede que houve o infarto, eu não pensaria, Vitor, porque cadê o resto do pericárdio? Não tinha realce pericárdico, né, Paulo? Descrito. Localizado. Localizado. No local mais da difícil, massa. né? Mais difícil. Olha, eu tenderia a pensar tudo relacionado ao infarto. Aquela paciente teve um infarto, não foi revascularizada aquela artéria, tem uma massa ali em volta, eu pensaria de ser uma pericardite pós-infarto, já que a gente descartou uma complicação, um aneurisma, um pseudoaneurisma, eu pensaria aqui em uma pericardite pós-infarto. Tá certo. Pensaria, mas claro que eu não tenho certeza, óbvio. Tá bom, Muito vamos em capcioso. frente. Eu nunca vi, assim, já vi na parede lateral um derrame localizado pós-infarto lateral. Vamos em Mas frente, que quem não estava curioso agora está. O que não bate com o meu diagnóstico é o fato do realce ser subendocárdico. O Paulo me atrapalhou todo aqui. Eu queria o realce transmural. Também queria. O eco perfundido ressonância não. Eu acho que tem uma Mas explicação. bate com o eletro, né? Temos algumas medidas também, não sei se gostaria de comentar. Depois Assim, os tamanhos das cavidades é preservado, a fração de ejeção é preservada à custa dessa alteração segmentar que a gente tinha visto, né? E lembrando que o seu ato esquerdo estava dilatado, né, que já tinha sido escrito nos outros métodos, tá? Perfeito. Então, além disso, a ectoscopia, que não foi comentado no exame físico admissional do pronto-socorro, o paciente tinha algumas lesões cutâneas também, essa lesão nasal. E aí a gente pergunta para vocês qual seria a conduta a partir de agora, já que a gente tem a ressonância, o eco e o eletro. A gente vai fazer cisão cirúrgica dessa massa, a gente vai fazer biópsia das lesões que foram evidenciadas em fígado, rim ou a lesão cutânea nasal dele. A gente faz um acompanhamento anual com eco ou acompanhamento anual com ressonância. Pessoal, vamos lá. Quem acha que tem que fazer uma retirada cirúrgica, levanta a mão. Boa. 3, 4. E, considerando o valor relativo, 16, né? Quem acha que seria fazer biópsia das lesões relatadas? 6, 7, 8, 9. 9,5, que ele levantou, depois abaixou. Quem faria acompanhamento anual com eco? Baixa a mão dele. E quem faria acompanhamento anual com ressonância? Tá bom, então ganhou a biópsia. Perfeito. O que vocês fizeram? Então, o paciente foi submetido à toracotomia lateral esquerda. Cirurgia. A cirurgia. No intraoperatório,
foi evidenciado o pericárdio muito espesso, com pouco líquido sanguinolento, coágulo bem organizado, aderido à parede ventricular, presença de fibrina junto ao pericárdio, e esse material que foi considerado no relatório cirúrgico como material encistado, ele foi lavado e o pericárdio foi deixado aberto nessa área, pois encontrava-se muito espesso e rígido. Foi coletado material para análise e depois o fechamento por planos. Esse material que foi coletado para análise, a gente fez uma revisão do prontuário, infelizmente não conseguimos encontrar o anátomo patológico, mas aí a gente pergunta de novo para vocês agora que a gente tem o macroscópico, o anatômico, né, ali da cirurgia. O que vocês acham que é? A hipótese A, um gossipiboma, e aí eu vou pedir para a doutora Edileide explicar para a gente o que é, porque eu fiquei treinando 3 minutos essa palavra, só a pronúncia. Não sei por que inventaram esse termo, mas o gossip vem do latim, a palavra gossipium, que tem a ver com algodão. Então, esse termo é usado para quando se deixa algum material, inadvertidamente, algum material cirúrgico é deixado na cavidade de um paciente. Então, quando material corpo estranho deixado da cirurgia é chamado de gossipiboma. Não estou dizendo que seja isso. Segunda opção, um hematoma organizado. Terceira opção, um lipoma ou uma metástase. Com certeza. O reloginho é ótimo. Então, vamos lá. Depois disso, depois do... Peraí, ninguém votou. A gente vai votar? Ninguém volta lá. Então, eu vou volta deixar lá, no reloginho. Volta lá. Volta lá. Isso. Anterior? Letra A. Quem acha que é a letra A, levante a mão, por favor. Depois desse leve viés em que foi explicada até a etimologia latina da palavra. Latina da palavra. Vai se dar o trabalho de... Uma dica muito sutil. Temos 3 votos para a letra A. Letra B, quem acha que é a Que é letra um B? hematoma, a Letra Samira. B. Aham. Lipoma, Alguém acha que é um lipoma? metástase. E metástase. Metástase, O tem um doutor voto Rafael está atrás. coerente com a biópsia que ele tinha indicado Exatamente, previamente. Muito desde o bem, começo. Rafael. Exatamente. Pernambucano é assim. Coerente. Duro na queda, coerente. Excelente. Pode ir em frente, Edmundo. Perfeito. Então, no prontuário ficou a principal hipótese lá como coágulo organizado. A gente não sabe se eles tiveram acesso ao anátomo e não descreveram, mas durante a evolução o paciente evoluiu sem sintomas, com melhora dos sinais de congestão, e desde 2016, que foi a cirurgia, até o ano de 2021, a gente não dispõe de nenhum ecocardiograma. Até que, em 2021, é feito um novo ecocardiograma, que mostra aí a massa persistente de 6 por 4 centímetros junto à parede lateral do VE. E em 2023, depois do segmento, esse eco é repetido com um tamanho de 5,4 por 2,7 centímetros, de aspecto heterogêneo com pontos de calcificação. Gostaria então de convidar a doutora Líria para comentar. Resolva o diagnóstico, Líria. Você falou que você ia Continuamos resolver sem hoje. diagnóstico. Agora eu estou mais confusa que qualquer coisa. Então, aqui a gente... É o ecocardiograma que eu fiz dele sexta-feira agora, tá? Então, aqui a gente tem o ventrículo direito, a aorta, o átrio esquerdo, que chama atenção, bem aumentado já pela medida linear, diâmetro anterior-posterior, o ventrículo esquerdo, e aqui aquela imagem que já tem sido descrito nos últimos ecos, né? Pode ser, aqui a gente observa essa imagem circunscrita, para mim, dentro do pericárdico, intrapericárdica, bem adjacente ao sulco atrioventricular esquerdo, rechaçando aqui essa parede inferolateral, que aqui é a parede posterior inferolateral, e aqui a gente tem a cúspide anterior e a cúspide posterior está bem pertinho dessa massa. Então, ela rechaça para dentro da cavidade e para o anel também. E o que chama atenção aqui é que ela não parece ser uma imagem fundo cego, né, sem material, sem nada, porque vocês conseguem ver que ela tem, parece que um conteúdo heterogêneo, com imagens mais hiperecogênicas. Quando eu olhei, assim, eu já fiz um exame muito parecido com esse, que a minha primeira hipótese seria um hematoma intrapericárdico localizado. Aqui também chama atenção que o pericárdio será um pouco mais refringente e parece ter cálcio aqui, que pode ser pegando um pouquinho do anel e
no miocárdio, ou aquela alteração endocárdica de fibrose mesmo, que a gente prejudica um pouco a avaliação por esse deslocamento da massa em direção à cavidade intraventricular. Com Collor, a gente não vejo fluxo, né, um pequeno aliasing quando a válvula mitral se abre, não vejo refluxo e também não parece ter fluxo dentro da massa. Essa é a imagem. O folheto posterior está parado, né, Lívia? Eu não acho que ele está parado, eu acho que ele mexe. O que eu acho que parece que ele está meio acotovelado por esse rechaçamento, que a massa ela entra, né, como se ela apertasse mesmo a cúspide posterior. No apical a gente vai conseguir ver melhor a mobilidade. E aqui eu coloquei o multi-D, que a gente consegue abrir 2 planos com diferença de 90 graus para a gente tentar ver o formato e a extensão dessa massa. Então, a gente pode ver que essa massa ela ocupa praticamente, né, desde ali da parede inferior até a parede lateral do ventrículo mesmo. Com conteúdo heterogêneo, parece que um ponto de cálcio, e o pericárdio um pouquinho mais hiperrefringente, que pode ter um componente de fibrose associado. Segmentar aqui não me chama muita atenção, talvez uma hipocinesia inferolateral e inferior basal, que a gente está aqui no segmento basal. Aqui, indo já para o médio também, então a gente vê que ele ocupa a porção médio-basal, né, do ventrículo esquerdo, principalmente nessa topografia inferolateral, lateral, pegando um pouquinho da parede inferior também. Aqui o 3D, só para a gente ter uma noção, né, que como se fosse uma neocavidade mesmo dentro do pericárdio, mas tem conteúdo, ela não parece ter um conteúdo dentro, heterogêneo, com densidade do músculo, por isso que eu até pensei no hemopericárdio mesmo. E aqui, para a gente avaliar a função, tem um septo assincrônico pós-pericardiectomia da cirurgia, mas não me chama atenção para septo de pericardite constritiva, que eu até coloquei o respirômetro para a gente ver se tem variação respirofásica desse septo, não me pareceu. Esse cálcio que pega o anel e um pouquinho do miocárdio também. O volume do átrio, um átrio bem aumentado mesmo, importante. E o que chama atenção é que ele, além de ter essa restrição, né, ele tem um relaxamento, ele tem um padrão de disfunção diastólica de grau 2 aqui, com redução das elinhas. Então, isso fala mais também alguma coisa miocárdica, tá? Reduzindo a velocidade das elinhas. E aqui o apical, a janela apical dele não era tão boa, difícil. A gente vê que essa massa, né, rechaça aqui a porção mais anterolateral da parede lateral, ela é grande. Aqui a gente vê que tem cálcio sobrepondo, parece que estendendo também para essa parede. E a gente vê que ela faz essa evaginação mesmo, dentro da cavidade ventricular esquerda, tá? E aqui, eu não sei se chega a restringir a movimentação, eu acho que ela limita a movimentação da cúspide posterior por ela invadir, ela rechaçar mesmo essa região do anel. O gradiente foi estimado em 11,3, não tem refluxo, um refluxozinho mitral bem pequenininho, que nem pelo Doppler a gente conseguia avaliar, tá? E aqui para a gente ver a parte de função, né, função biventricular preservada, não me chamou atenção nada para pericardite constritiva também, apesar, né, dessa compressão, vamos colocar, dele rechaçar essa parede para dentro essa região aqui pericárdica para dentro do ventrículo esquerdo. E limita um pouco, parece ter uma hipocinesia, ou aqui pode ter uma isquemia subendocárdica com fibrose, por ser mais branquinha, e a parede inferior também, mas difícil da gente ver com certeza, por causa dessa massa, né, dessa imagem arredondada aqui, rechaçando o sulco atrioventricular. E só aqui focando, né, bem de contornos arredondados, conteúdo heterogêneo, me parece que o pericárdio tem uma parte mais hiperrefringente, que pode ser fibrose, associada à presença de cálcio, principalmente que parece que acomete o segmento basal aqui da parede inferolateral. Ou seria uma isquemia mesmo, por ser uma fibrose, tá? Subendocárdica aqui. Era isso. E agora, doutor Ibrahim, o que esse paciente tem? Então, o doutor Paulo que vai responder para nós. Parece que fez os dois agora, né? Parece que fez tomografia e ressonância, é isso? Se quiser, exatamente. Bom, então, obrigado. A gente está vendo essas imagens iniciais, a gente já vê a estenografia no tórax, já chama a atenção uma imagem de uma massa aqui do lado esquerdo, no sulco atrioventricular esquerdo, a gente vai entender e caracterizar melhor ela,
inclusive chama a atenção que rechaça um pouquinho o sulco atrioventricular esquerdo. Nessas imagens em cine, 3 câmeras do lado esquerdo, 4 câmeras do lado direito, a gente observa um sinal mais escuro aqui, ocupando esse espaço do sulco atrioventricular esquerdo, rechaçando um pouquinho esse segmento inferolateral, tá? A gente consegue ver que esse rechaçamento não causa uma alteração significativa nessa contração, porém, sempre caracterizar que essa avaliação mais funcional pelo eco acaba sendo muito mais importante por esse método. Porém, na nossa avaliação anatômica e a nossa avaliação de caracterização tecidual, a gente consegue fornecer muitas informações, sim. O átrio esquerdo está dilatado, e vejam como essa formação aqui do lado esquerdo, ela justamente acaba sendo um pouquinho heterogênea, tá? Ela não tem uma estrutura homogênea ao longo dos trajetos, a gente vê que ela se encontra justamente restrita ao sulco. A função sistólica do ventrículo esquerdo, ela é preservada, mas chama atenção discretamente uma alteração segmentar no segmento inferolateral basal esquerdo. Vejam como ele ocupa esse sulco e ele envolve, tem pontos pretos, vocês estão vendo aqui? Esses pontos pretos na ressonância, a gente fala de hipossinal, que inclusive acaba sendo caracterizando calcificação pela ressonância magnética, que a gente vai ver como a gente enxergar isso pela tomografia. Paulo, você não acha que ele está deformando muito a parede do coração? Está interferindo muito com a mecânica do coração? Tá, assim, visualmente está né? rechaçando sim o segmento inferolateral basal, e justamente isso que visualmente a gente vê esse rechaçamento, mas a avaliação do eco ajuda a entender essa avaliação agora pelos gradientes, a significância desse rechaçamento que a gente está vendo aqui, né? A gente não vê alterações segmentares em outros segmentos do ventrículo esquerdo nem do direito, lembrando que um paciente com revasque prévia, uma DAC significativa, lesões não abordadas. Quando a gente avança com essa varredura, com esses cortes mais envolvendo a região da massa, a gente vê essa impressão que o Dr. Ibrahim tinha falado, que ele é bem relacionado a esse folheto posterior. Então, essa alteração visual do rechaçamento acaba sendo mais significativa visualmente do que por gradiente, tá? Eu quis simbolizar nesse eixo longo aqui, onde que a gente está fazendo esse corte e onde que a gente está vendo, representando aqui a válvula mitral, ela se abrindo, aqui o folheto anterior e aqui esse folheto posterior, tá? Agora, vamos ter que caracterizar essa massa. A gente está diante do quê? Eu quis dar um spoiler do resto tardio nessa imagem do lado direito para vocês entenderem como que a gente consegue enxergar os tecidos aproveitando as ferramentas da ressonância magnética. A primeira imagem é uma ponderação em T1, a gente pondera o que tem mais gordura. Por isso que é bom para ver, vocês veem aqui, brilha a gordura subcutânea e para ver também o pericárdio com muito mais nitidez. Assim como nas imagens do hipersinal, que a gente consegue ver imagens ponderadas para ver edema, que tudo que tem líquido brilha nos nossos olhos e o realce tardio, quando a gente injetou, o que captou o realce tardio. Então, começando pelo lado esquerdo, vejam como temos uma imagem preta aqui e temos um isosinal, hipersinal em relação ao miocárdio. Então, a gente já vê que essa massa que está em relação ao líquido é diferente do que o líquido. Então, é uma massa que a gente precisa entender o que pode ser. Quando a gente vai lá para o hipersinal, para as imagens ponderadas em T2 para ver edema, a gente vê que tem um hipersinal, tá? E quando a gente vai ver no realce tardio, ela tem um hipossinal. Então, além de caracterizar o pericárdio em volta disso, muita captação de realce tardio. Veja, inclusive, uma coisa que a gente aprende muito na teoria, mas às vezes vê na prática é mais difícil. Veja só que interessante, o pericárdio parietal e o visceral, os dois estão bem captando por realce tardio. Então, esse pericárdio está muito espessado e tem muita captação envolvendo essa massa. Então, caracterizando essa massa, além da perfusão, que a gente vê que ela não perfunde, nossa primeira hipótese, pelo hipersinal, seria um hematoma retido, por vários motivos. Primeiro, porque a gente afasta outras possibilidades, como o cisto, que teria um sinal muito mais aumentado, inclusive nas imagens de cine,
que a degradação da hemoglobina ao longo do tempo vai causando essa alteração irregular e de hipersinal nas estruturas. Então, esse conceito acaba sendo simbolizado e representado na ressonância magnética, sobretudo nessas imagens ponderadas em T2, que vem esse edema, essa degradação do M, caracterizando esse sinal mais aumentado, tá? Mas o que chama muito também a atenção é o pericárdio em volta disso, tá? Quando a gente analisa agora o realce tardio do miocárdio, a gente vê o infarto descrito nesse laudo prévio. Então, esse infarto, para descontentamento de muitos, é um infarto subendocárdico. Ele não pega o 100% da espessura da parede, ele pega só o subendocárdio. Vocês definem isso porque veem que tem muito miocárdio aqui ainda vivo, certo? E representado aqui nesse eixo longo. Então, vejam aqui o realce tardio subendocárdico, o miocárdio aqui, e tudo isso em branco que a gente vê por volta é o pericárdio visceral e o parietal com captação de realce tardio, e essa massa aqui, que seria mais representada por um hematoma retido, tá? Sempre lembrando a ressonância que ajuda a diferenciar de tumores. Aqui representado um tumor maligno, ele capta realce tardio, ele capta heterogeneamente a perfusão, importante afastar de cistos pericárdicos. Vejam essas imagens, como ele brilha muito mais nos nossos olhos, acaba sendo muito diferente dos padrões descritos, lembrando que pode ter cistos por fora do pericárdio também. Gosipiboma, corpos estranhos. A tomografia tem um papel muito importante. Vejam só um exame mais simples, mesmo sem contraste, representa o gosipiboma com imagens de pontos, inclusive de ar, que é a gase, né? O corpo estranho fica com componentes de ar que a gente consegue visualizar, inclusive pela toma. E esse fio, que justamente essa marcação da gase para ser identificada, essa radioopacidade justamente para ser identificada por os métodos como tomografia. Agora, então, essas alterações que eu já descrevi para vocês sugerem sim um hematoma organizado, mas a gente tem mais informações, temos uma tomografia. A tomografia foi feita primeiro na aquisição, eu vou mostrar para vocês com contraste, a gente vê a estenografia, os sinais das pontes, a gente vê uma ponte fechada, vou conversar mais para vocês, e a gente vê essa formação que a gente já visto aqui. Olhando com mais detalhe, essa imagem é muito importante, gente. A gente ficou falando muito sobre métodos avançados e tudo, essa é uma tomografia sem contraste, feito antes da injeção do contraste. A gente vê que esse sinal, essa alteração da atenuação bate com 49. Essa atenuação é diferente quando a gente fala de líquido. O líquido, a atenuação, consegue ser mais baixa, perto do zero. Conteúdo mais hemático, degradação da porção M, ou atenuação acima de 40, tá? Então, a gente vê simbolizado aqui na imagem com contraste, como a gente detecta essa atenuação, ajuda na diferenciação. E vejam como assim rechaça, acaba sendo inclusive a avaliação anatômica. E se vocês lembrarem, os pontos pretos da ressonância acabam sendo simbolizados aqui. Vejam aqui, muito mais nítido ver que brilha nos nossos olhos o cálcio, tá? Então, para quem tinha dúvida porque essa coronária direita não foi abordada, vejam só o osso dela, é praticamente um osso, então é muito classificada, mas vejam também essa classificação pericárdica localizada, envolvendo os segmentos que captou mais realce tardio aqui, tá? Lembrando da imagem de gosipiboma, a gente não vê uma marcação, a gente não vê ar, então a gente conseguia afastar essa hipótese diagnóstica. Vejam só com vocês com mais detalhe, aqui, o Dr. Ibrahim já falou no começo, a gente não consegue ver isquemia, mas consegue ver afilamentos da parede, e se fosse feita uma imagem de perfusão, nesse caso foi um realce tardio, vejam só como ela não captou realce, tá? Então, uma vez mais, confirma que é pericárdica e não capta realce, e vejam o cálcio aqui em volta desse pericárdio inflamado, tá? Vejam aqui a avaliação anatômica, demonstrou que os enxertos da mamária e do diagonal do marginal estavam périgos, e vejam aqui a classificação e renderização de 3 dimensões, como acaba sendo representada, a gente não está vendo também essa marcação clássica de um gosipiboma. Os enxertos périgos, um enxerto ocluído, e aqui uma vez mais mostrando para vocês essa coronária direita classificada. Então, no resumo da ópera, essa avaliação multimodal, eu acho que vale a pena falar a importância dessa avaliação funcional do eco e juntar com a avaliação anatômica
tanto da tomografia e da ressonância, para assim ajudar a definir melhor essa conduta, certo? Bom, então a gente vai voltar lá para os últimos slides. Só um segundinho. Acho que a gente já poderia finalizar, não é, Edmond? Perfeito. Então, agora a gente passa a palavra para ela. Vamos só finalizar o caso, o que você acha? Vamos Efraim? finalizar o Vamos caso. finalizar Eu antes de acho começar. que nós estamos diante de um caso que está evoluindo para uma pericardite, está aderindo, começou como um hematoma, começou como alguma coisa, ficou ali irritando, está virando uma pericardite, está começando a ter umas aderências e esse pericárdio calcificado também está ajudando a empurrar esse hematoma. É difícil a gente ver o hematoma por si só fazer esse obstáculo a mudar o miocárdio. O miocárdio geralmente é mais rígido, né? O hematoma organiza, fica com o hematoma ali. Mas tem, como o Paulo mostrou muito bem, uns pontos de calcificação mais distais, está interferindo um pouquinho com a mecânica do pericárdio. Acho que é um paciente para acompanhar de perto, porque ele pode evoluir para uma pericardite constritiva mais para frente, se esse processo inflamatório continuar se estendendo. No começo, quando nós vimos o caso em 2016, a gente pensou muito em Gosipiboma, né? Foi uma alteração descrita pós a cirurgia, encontrar aquela região ali alterada, e a gente tem que lembrar que essa região é muito inacessível ao cirurgião, mesmo com a toracotomia aberta, o cirurgião não tem acesso a essa região bem distal do coração, por baixo do coração. É difícil muito difícil pro chegar lá cirurgião e visualizar lá, mais ainda, porque né? o coração está preso ali embaixo, você não consegue chegar até aquela região. Então, mas analisando tudo agora, eu acho que eu esqueceria essa hipótese, pensaria realmente num derrame pericárdico que ficou ali, que pode ter sangrado, né, na cirurgia, e aí essa região ficou tamponado ali, calcificou e irritou o pericárdio consequentemente, né? Eu pensaria muito nisso, e essa pericardite agora está estendendo e calcificando. O difícil Acho é que essa é decidir minha, o que minha fazer, hipótese. porque ele está causando uma distorção no aparelho valvular mitral, né? Mas a gente sabe que o cirurgião não tem acesso Não a essa consegue região. chegar lá. Não consegue. E essa, mesmo quando eles operam de decorticação, é uma região que costuma ficar alguma coisa, né? Pensamos aqui que talvez com uma toracoscopia, uma videotoracoscopia, a gente poderia chegar Lá lá, e fazer mas eu alguma acho que ele não teria muito acesso à terapêutica dessa região, né? Então, só analisar, eu acho bobagem, né? Vamos então em frente. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ellen, eu sou R1 de Cardiologia do HCOR e gostaria de agradecer a oportunidade para falar desse tema que é tão difícil, desafiador e que tem poucos estudos na literatura. Então, para introduzir o que seria a definição de massa cardíaca, são lesões que ocupam um espaço dentro das cavidades cardíacas ou adjacentes ao pericárdio. Abrangem um amplo conjunto de lesões que podem ser neoplásicas ou não neoplásicas, sendo um desafio clínico, diagnóstico e terapêutico. A classificação, segundo a OMS, as massas cardíacas podem ser divididas em massas verdadeiras e pseudomassas. As massas verdadeiras, a gente tem as benignas e as malignas, sendo as malignas subdivididas em primárias e secundárias, que são as metástases, e as pseudomassas, que seriam os coágulos, as vegetações, calcificações e outras lesões raras, como doenças inflamatórias e granulomatosas. Em relação à localização, elas podem ser classificadas em intracavitárias, miocárdicas, paracardíacas e valvares. Em relação à epidemiologia, a mais frequente na prática clínica são os coágulos, trombos e vegetações, e normalmente vão estar relacionados à estenose mitral, fibrilação atrial, infarto do miocárdio, miocardite com fração de ejeção muito baixa ou endocardite infecciosa. Em relação às massas neoplásicas, 90% são benignos, só 10% malignos. E desses benignos, a maioria são os mixomas, 80%, e outros como fibroelastoma papilar, fibroma, lipoma, hemangioma, teratoma e cistos e rabdomiomas. E dentre os malignos, os mais comuns, 90%, sarcoma ou linfoma. E aí os tumores primários, eles são muito raros, uma incidência de 0,01 a 0,03, com uma prevalência de 1 a cada 2.000 autópsias, e os tumores secundários com uma incidência um pouco maior, de 1,7 a 14%, com uma prevalência de 1 a 100 autópsias. Então, uma proporção secundário-primário de 20 para 1. Lembrando que os pacientes
15% dos pacientes que têm qualquer tipo de câncer, eles têm a chance de ter metástases cardíacas. Em relação aos sintomas e sinais clínicos, a gente tem que levar em consideração o tamanho da massa, a localização, a propensão à embolização, a invasividade e a relação com outras estruturas. A maioria dessas massas elas são assintomáticas, com sintomas leves e atípicos, e na maioria das vezes são achados incidentais. Os sintomas, apesar de ser pouco frequentes, os mais comuns são os sistêmicos, os constitucionais como febre, artralgia, perda de peso, fadiga ou até mesmo síndromes paraneoplásicas. Dentre os sintomas cardíacos, o efeito de massa, arritmias, alterações valvares que podem acabar causando regurgitação, estenose ou até mesmo derrame pericárdico com ou sem tamponamento. E os sintomas típicos, provavelmente de IC, que pode ser dispneia, dor torácica ou pré-síncope e síncope. E tem também os sintomas embólicos, que vão ser os fenômenos tromboembólicos, principalmente pulmonar ou sistêmicos do próprio tumor. Aqui é só uma figura ilustrativa, mostrando que, dependendo do sítio anatômico da massa, vai ter uma maior prevalência. E nosso foco vai ser para falar das pericárdicas, que vai ser principalmente as metástases, os lipomas, os linfomas primários, os mesoteliomas e os teratomas. Então, aqui para a gente falar sobre os diagnósticos diferenciais das massas paracardíacas, principalmente pericárdicas. Primeiro, os trombos são raros e a causa mais comum de ocorrer são nas doenças endocárdicas ou miocárdicas, como o infarto agudo do miocárdio, os aneurismas de VE ou miocardiopatia dilatadas. As causas que também podem ocorrer, mas são pouco comuns, como trauma torácico fechado, lúpus e amiloidose. E quais são os fatores de risco para ocorrer essa formação de trombo? São anormalidades estruturais cardíacas, anormalidades do fluxo e da hemostasia e doenças valvares. Em relação aos linfomas cardíacos, eles geralmente são encapsulados e são constituídos por massas de tecido adiposo, com etiologia desconhecida. É um achado incidental, clinicamente insignificante. Podem infiltrar o miocárdio e, com isso, assumir proporções gigantescas, confundindo com derrame pericárdico maciço ou cardiomegalia maciça. O linfoma cardíaco primário é muito raro, graças a Deus, porque tem alta mortalidade. Eles são infiltrativos e se localizam principalmente no átrio direito e no pericárdio. E o teratoma cardíaco, que é o mais incomum de todos, o mais raro, que são tumores de origem embrionária. É raro, geralmente benigno, e é mais comum em fetos e neonatos. Nos adultos, eles são apenas 1% dos tumores cardíacos. Os tumores metastáticos, eles são os mais comuns. A disseminação pode ser hematogênica, com invasão direta para o mediastino ou crescimento do tumor na veia cava ou extensão para o átrio direito. Os melanomas malignos, que pode ser que seja o caso do paciente daquela lesão, mas, enfim, a gente já viu que não vem ao caso, mas os melanomas malignos, eles são particularmente propensos a metastizar para o coração, principalmente para o miocárdio ou o pericárdio. Os tumores sólidos associados geralmente são câncer de pulmão, tireoide, esôfago, mama, sarcomas de tecidos moles, carcinoma renal, carcinoma hepatocelular, linfomas e leucemias. Então, a gente sempre deve considerar, naquele paciente com alguma malignidade conhecida, que desenvolva algum derrame pericárdico, qualquer sintoma cardiovascular, um sopro cardíaco novo ou alterado, um atraso na condução do eletro, ou uma arritmia, a gente deve investigar metástase cardíaca. E aqui, só brevemente, um algoritmo de diagnóstico. A gente inicialmente tem que levar em conta a história clínica do paciente, o eletro, história até familiar, em se tratando de tumores. E o primeiro exame que a gente faz é o ecotrans torácico, porque é um exame fácil, barato, acessível, não invasivo, e ele vai mostrar para a gente informações sobre localização, morfologia, impacto hemodinâmico daquela massa. E aí, se a gente fechar como um trombo e esse trombo estiver associado a uma prótese valvar, normalmente a gente opta por complementar com o eco transesofágico ou a própria tomografia cardíaca. O próximo passo, quando a gente não conseguiu elucidar só com o transtorácico, é o eco transesofágico, que a gente pode também ver
uma vegetação ou abscesso. Se confirmar vegetação e abscesso, a gente não precisa de fazer nenhum outro exame, mas pode complementar com o PET. Naquelas massas ventriculares, a gente nem precisa pedir o eco transesofágico, a gente vai direto para a ressonância. Essa ressonância a gente vai ver as características tissulares, né, as características do tecido. E aí, se a gente vê que é uma massa benigna, confirmar uma massa benigna pelas características da ressonância, a gente pode complementar com uma tomografia cardíaca para avaliar calcificações ou até uma angiografia coronária para poder, antes da cirurgia, para ver a vascularização dessa massa. E, em último caso, a gente, se mesmo assim precisar de complementação diagnóstica, a gente pede o PET. No PET, a gente vai conseguir ver a atividade metabólica, avaliar prognóstico e estadiamento. Então, para concluir, o diagnóstico correto das massas cardíacas é um desafio na prática clínica. A identificação precisa e a diferenciação entre trombos cardíacos e tumores são cruciais para o prognóstico e para o manejo clínico, porque vai variar. E os clínicos eles devem estar familiarizados com as características epidemiológicas, clínicas e de imagem das massas cardíacas mais comuns, porque o conhecimento dos diagnósticos diferenciais vão ser fundamentais para o manejo clínico do paciente. Obrigada. Olha, obrigados nós, parabéns a vocês dois. Comentei com a Edileide os slides bonitos, bem preparados. Semana passada foi dia do cardiologista, parabéns para todo mundo, mas tenho certeza que tem um pai cardiologista orgulhoso hoje. Mostre para ele que ele vai gostar de ver. Parabéns pela revisão, muito bem feito, muito bem apresentado. Obrigada. Massa cardíaca é um negócio extremamente difícil, é difícil da gente, tem pouco, então mesmo as estatísticas são difíceis de ver, e a maior parte das vezes a gente precisa combinar todos os métodos. E às vezes a gente revê as coisas e chega a outra conclusão. Então, com isso a gente termina, né, penúltimo caso de agosto. Semana que vem estaremos aqui para mais um caso, depois eu darei a todos o prazer da minha ausência por algum tempo. Obrigado, pessoal, até semana que vem. Casa bom.